Então, galera, estamos aqui, já finalizamos essa parte do desenho, esse degradê, e olhe só como ressaltou esse lado do meu desenho, valorizando esse desenho, esse lado. Então nós vamos começar a fazer do outro lado. Eu vou começar usando um lápis F, tá? O lápis F, nós vamos começar usando ele, e eu vou começar, a parte de baixo, a fazer esse movimento, lápis apontado, né? Esse movimento leve, sem correr, só deixando o peso do lápis, tá vendo? Sem correria, sem forçar. Por quê? Quanto mais eu conseguir trazer esse movimento, esse risco, sem deixar risco forte, sem deixar risco mais escuro, mais homogêneo vai ficar o meu degradê, certo? Então, eu já escolho até onde eu quero levar esse degradê. Então, eu escolho até onde eu quero levar ele. E eu venho trazendo com esse lápis sempre deitado, com ele movimentos leves, tá? Ó. E eu venho subindo. Ok? Eu venho subindo. A partir daqui, eu quero começar a engrossar esse degradê. Então, vou usar o lápis 2H. Por que eu falei que esses lápis são vilões, né? São os inimigos do realismo. O lápis é excelente, não é o lápis. É como é usado, da forma errada, tá? E aqui usando o 2H, eu já percebo que ele já me dá uma cor mais forte, tá vendo? Ó. Então eu entro um pouco em cima do que eu fiz e venho trazendo, sem deixar risco grosso, tentando ser o mais homogêneo possível. Lembrando que nesse momento, né, é calma, muita dedicação, tranquilidade e capricho. Então, é você entender que se você fizer essa parte bem feita, é certeza que na hora de trazer de espalhar esse grafite fazendo a finalização, você vai ter menos trabalho, porque você não tem risco grosso, risco marcado para ter que desfazer. Então eu venho trazendo com esse lápis agora de forma mais homogênea, dando mais entonação, mais cor, deixando mais grafite. E também vou marcar até onde eu quero. Saímos do 2H, né? Agora eu vou entrar num lápis. Geralmente a gente usa 4B. Eu vou entrar no 5B. Vou entrar no 5B. Ó. Ok? Da mesma forma, lápis apontado. Eu começo pegando sempre onde eu já passei. Tá? Sempre dentro da parte anterior. Para fazer esse encaixe no degradê e não ficar marca do degradê. Certo? Ó. E aqui ele já começa a me entregar mais grafite. De forma leve, homogênea, sem deixar risco escuro. Tá? Ó. Nós vamos subindo esse sombreado, né? Aqui eu estou fazendo um pouco mais rápido porque eu já tenho essa prática e para o vídeo também não ficar muito longo, né? Então a gente vai cuidado na hora de mudar a posição da mão, porque muitas das vezes a gente sem querer, já de costume, vira o lápis. E se eu estou fazendo esse degradê com o lápis deitado, ele vai criando uma cama ali no grafite, né? Vai desgastando, desbastando ali, vai criando uma cama. Se eu viro esse lápis, eu tenho uma quina. Então, se eu passar essa quina com a mesma força que eu tô passando no lugar que tá liso, eu vou fazer um risco. Então, sempre dê esse cuidado. Se você precisar virar o lápis,
dá uma suavizada na mão, vai dar uma tirada na força na mão, até quebrar essa quina e entrar de novo no leito aqui do nosso degradê, sem deixar risco, sem deixar marca no papel, ok? E eu venho subindo agora com o meu lápis 5B, certo? E aqui, galera, a gente está construindo camadas. Então, se eu quero escurecer mais, o que eu vou fazer? Eu vou estar trazendo, vou pôr um papel aqui porque eu estou encostando, tá? Eu vou estar trazendo, passando novamente o lápis por cima dessa parte já feita, tá? Ó. E o qual é importante esse fundo bem feito? O qual é importante você entender que tipo de fundo você quer fazer, né? A referência desse desenho meu é uma referência que não tem fundo. Ó. É uma referência que não tem fundo. Então, eu já entendi que é um desenho escuro. É um desenho bem escuro. Então, se eu trouxer esse fundo também bem escuro, preto, né? Não vai ter um contraste legal. Então, eu vou fazendo esse degradê mais leve, porque o desenho já é muito escuro, muito fechado. E eu fazendo esse degradê mais leve, eu tenho um contraste legal. Ressalta as áreas que eu quero. Eu tenho uma margem, né, ali de contraste muito grande para mim poder trabalhar, suavizando algumas áreas, destacando algumas áreas, trazendo para frente, né, o desenho. E se eu trago um fundo muito escuro, eu perco essa margem. Porque aí se eu suavizar, se eu pegar uma área do desenho, o rosto, o nariz, e eu trouxer um claro ali, né, um brilho, o que vai acontecer? Eu não vou valorizar o meu desenho, pelo contrário, eu vou estourar o desenho. Ok? Vamos lá. Chegamos até aqui com o lápis 5B. E agora eu vou entrar com o lápis 8B. Ok? Fazendo a parte final. Sempre pegando da parte de dentro, que eu já comecei. Tá? Pra gente quebrar, fazer a quebra aqui da emenda do degradê. Né? Ó, sempre a parte de dentro da onde eu já comecei. E eu venho, agora sim, com o lápis apontado. O meu tá até querendo sair a ponta aqui, quebrou, mas dá pra ir de boa. Eu venho trazendo. Perceba que ele vai deixando mais grafite. Ele vai soltando mais grafite. E ele vai fazer o efeito que eu quero. Por quê? Porque esse cabelo é loiro. Eu quero ressaltar esse cabelo. Eu quero que esse cabelo brilhe, igual do outro lado. Então eu venho. Esse cantinho aqui é cruel. Eu venho trazendo, ó, sempre escurecendo. Não vou levar até o cabelo, por quê? Porque eu não fiz ainda a parte do cabelo. Então eu vou trazer até próximo e deixo para estar finalizando na hora que eu fizer esse cabelo, ok? Então, ó, trazendo, sempre sem deixar risco, sem deixar marca. Em algumas ocasiões, galera, esse degradê é tão bem feito dessa forma que o desenhista larga, ele não faz o esfumado, ele não faz o sombreado, ele não espalha esse grafite, porque já dá um efeito mais... dá um efeito homogêneo, porém um efeito menos requintado, né? Um efeito mais bruto, vamos dizer assim. Terminado a parte que eu quero, lembrando que essa parte, claro, é o cabelo que eu quero que fique igual aqui, ó, ressaltado. Eu vou pegar papel higiênico, sim, papel higiênico, e eu venho espalhando esse grafite, agora sim fazendo aquela quina. Note que o papel higiênico vai espalhar esse grafite de forma homogênea, certo? Ó, de forma homogênea. E fazendo o meu degradê ficar do jeito que eu quero, tá? Um degradê homogêneo, um degradê
que vai ressaltar o meu desenho. Nesse caso, eu quero escurecer mais, então eu venho com o lápis 8B de novo, fazendo uma segunda camada, tá? Deixando mais grafite, forçando um pouco mais o lápis, porque eu quero que ele saia daqui de cima com um tom bem escuro, né? Então, como eu já tenho uma base para baixo, eu já venho fazendo essa outra camada para me poder ressaltar, para me poder fazer o degradê mais intenso aqui em cima, destacando mais a área que é mais claro no desenho, que é a parte do cabelo, é onde eu vou escurecer mais o meu degradê, certo? Até aqui, excelente. E eu venho novamente com o meu papel higiênico, tá? Ó. Depois, galera, uma coisa que eu costumo fazer é vir com um pincel de cerdas mais dura, né? E esse pincel, ele vai fazer com que o grafite que está sobressalente, o grafite que está sobrando, penetre nos veios, na textura do papel. E agora com o lápis borracha, também apontado, também bem claro, eu venho tirando essas marcas que eu não gostei, ó. Tá? Eu venho tirando, sem medo, tá? Ah, mas vai estragar o degradê. Não vai, porque nós vamos passar novamente. Nesse caso aqui, a umidade do papel, da onde eu toquei, segurou mais grafite, certo? Então eu venho passando, e volto novamente. Por que eu uso o papel higiênico, né, e não o esfuminho? O esfuminho, ele vem trazendo o grafite. Vou dar mais uma reforçada aqui, que eu quero esse cabelo ressaltando mesmo, brilhando, tá? De forma que ele não estoure, não fique uma cor muito chamativa, estourada, fora do desenho, fora do padrão. Porém, eu quero ele bem intenso, tá? Então eu vou explorar ele ao máximo, de forma a clarear, sem destonar da realidade do desenho, sem saturar o desenho, ok? Ó, o nosso fundo já começou a ficar melhor, ok? E ele vai trazer vida a esse cabelo, desse lado, ressaltando, me dando essa área toda do rosto para trabalhar o claro, porque eu já tenho uma base escura. Então, se eu tenho uma base escura nessa parte de baixo do desenho, eu não posso fazer uma base escura aqui também. Não vai me dar esse contraste. Então, eu jogo a base escura para cima, de modo que eu clareio, e vem também na hora que eu trago essa parte mais escura de baixo, trazendo o degradê clareando, né? Ele vem fazendo um contraste com o desenho que eu tenho feito, que já tem esse brilho muito grande com o cabelo loiro, ok? Então essa foi a nossa dica de fundo de desenho, né? Para você saber para que serve o lápis mais claro, o lápis HB, o lápis F, né? O lápis H, o 2HB, para que você entenda como usar, da forma de ter mais proveito dele, né? Não chega de errar com fundo de desenho. E você que já é inscrito, obrigado, né? Dá um like aí. Você que não é inscrito e gostou do vídeo, que você possa se inscrever, dar aquela força pra gente, deixa o like, comente, né? Se você gostou, se te ensinou algo, se te ajudou em algo, né? E logo mais tarde a gente vai estar soltando aí como ficou esse desenho. Valeu? Fui!